No passado, era jogador de futebol. Agora, trabalha na Secretaria de Esporte. A Edna foi lá fazer uma matéria com ele. Vamos conhecer Samuel Souza? Aí, Jefferson Santos. Hoje eu estou aqui num lugar muito especial. Estou na residência do Samuel Souza, ex-jogador. Tudo bem, Samuel? Tudo bom, é um prazer participar do seu programa. Eu que agradeço. Gente, eu estou assim, a casa maravilhosa, um lugar muito aconchegante em receber aqui na sua residência. Obrigado por receber nossa equipe aqui. Em primeiro lugar, Samuel, eu queria fazer uma pergunta para você, telespectador. Você sabia que a cada 10 crianças, 9 tem um sonho de ser jogador de futebol? Tem um jogador como herói? E assim que começou toda a história do Samuel, não é isso, Samuel? Você também foi assim? Exatamente. É como toda criança no Brasil, né, já nasce com esse sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Eu não fui diferente, passei por todos esses processos que passam por um jogador desde a categoria de base até chegar numa equipe profissional. A gente passa pela captação dos clubes, a seleção, que é os famosos peneiras, testes que ocorrem nos clubes. Logo em seguida vem o processo de formação desses atletas, desses jovens garotos. E sucessivamente, para completar esse ciclo, vem a exposição, né, nas competições, nos jogos e, por último, a negociação, né. Ser filho de jogador de futebol influenciou na sua carreira? Assim, meu pai foi o meu maior incentivador para que eu conseguisse me tornar um jogador profissional de futebol. Ele foi ex-atleta profissional, então desde novo já me ensinava alguma parte técnica. Eu sou eternamente grato a ele, porque o meu primeiro clube, que foi o Americano de Campos, quando me buscou para poder fazer parte da equipe, eles no primeiro momento ofereceram interesse, mas não tinha condições de arcar com a alimentação. Então, foi meu pai que arcou com essa alimentação no primeiro momento. Fala um pouco para os nossos telespectadores, uma resenha sobre a sua história como jogador de futebol. Então, como eu falei, a história iniciou quando criança, né? No bairro, nas brincadeiras de rua, e foi crescendo até chegar a um determinado momento que eu fui convocado para a seleção de Juiz de Fora, e nessa seleção, apesar da equipe não ter ido muito bem no campeonato, eu me destaquei durante aquela competição e recebi o convite nesse ano para ingressar na equipe do Americano. Americano que disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, primeira divisão do Campeonato Carioca, né, uma ascensão muito grande. E ali eu iniciei uma carreira num clube de ponta, né, a nível nacional, a nível carioca, e cheguei à categoria profissional. E foi pensando nessa carreira curta de jogador de futebol que você optou por fazer uma faculdade de educação física, não é isso? E como foi essa faculdade, onde você fez e por que essa escolha? Exatamente. Desde novo eu tive uma mentalidade, né, incentivado pela minha mãe, sempre a parte dos estudos, e sempre tive uma reflexão muito grande do esporte, né? Eu vi o esporte como um todo e não vivia simplesmente aquele sonho ali focado, objetivando nele. Então, a gente sabe hoje em dia pela CBF que 82% dos atletas profissionais, né, mais de 30 mil atletas federados, desses mais de 30 mil, 82% ganham no máximo 2 salários mínimos, né? Então, essa realidade do futebol brasileiro talvez não é tão quanto a grande mídia mostra, né? Carros, dinheiro, fama, né? Somente 2% desses atletas que têm essas condições ganham mais do que 12 mil reais por mês. Então, sempre vivenciei e li muito essas informações, apesar de não ser tão divulgado na grande mídia. Até é uma oportunidade muito boa que o seu programa está dando ao telespectador, às crianças, a conhecer esse outro lado do futebol também. Então, pensando nisso, eu me preocupei com a parte escolar, né? A formação como professor de educação física. Optei porque já estava na área, então eu entendia que o meu conhecimento técnico ali como jogador me daria uma condição diferenciada depois como professor, né, porque eu teria tanto a parte técnica como a parte prática. Né, isso seria um diferencial no mercado. Onde você aplicou os seus conhecimentos na faculdade? Logo após terminar essa fase como jogador profissional, já tendo, né, a faculdade de educação física, isso me deu sempre uma tranquilidade muito grande. Eu acho que é importante
o sonho, aquele jogador que sonha em ser um atleta profissional, ele se preparar para o final da carreira. Então eu tinha uma tranquilidade por ter essa formação acadêmica. Então eu cheguei a um determinado ponto que eu optei por iniciar uma carreira como preparador físico, né? E como preparador físico, por ter sido um atleta profissional, e logo em seguida eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício e também treinamento de força, as portas foram se abrindo com um pouco mais de facilidade, né? Iniciei uma carreira no esporte, na categoria de base do Tupi, equipes profissionais, até surgir para trabalhar também na Argentina em algumas equipes, entre elas no Boca Juniors. Boca Juniors, você foi preparador físico? Isso, eu fiquei um determinado tempo trabalhando na preparação física da equipe, na equipe júnior, na equipe profissional, então fazia aquele apoio, um trabalho em academia, um trabalho de campo, que me deu uma experiência, uma vivência muito grande e para a continuidade da carreira. Devido aos conhecimentos na área, como surgiu o convite para trabalhar na Secretaria do Esporte? Esse convite para trabalhar na Secretaria de Estado e Esportes veio quando eu retornei para o Brasil e vim também para Belo Horizonte, né? Então recebi esse convite para trabalhar na área de gestão, fiz alguns cursos para poder me especializar nessa área administrativa, né? Mais voltada para o esporte. Num primeiro momento achei um desafio muito grande, aceitei de pronto esse desafio porque você saía da área prática para a área técnica, mas de um outro lado eu consegui enxergar que eu tinha vivência do rendimento, né? Do alto rendimento. E o setor, a diretoria no qual eu fui direcionado era para ser diretor de incentivo ao esporte de rendimento. Então essa vivência com as dificuldades, com as necessidades dos jogadores de futebol, não somente futebol, como todas as modalidades, me deu uma aptidão para poder lutar por esses atletas, né? Nós temos alguns programas como Bolsa, que é oferecida aos atletas do Estado, né? E outros incentivos que fez eu lutar para que todos os atletas tenham esse reconhecimento, né? E essa ajuda também para poder dar um prosseguimento na carreira de alto rendimento. Além desse trabalho, você também dá palestras em Minas Gerais e no Brasil todo. Me fala um pouco. Exatamente. Por ter essa essência do mundo do futebol, de uma hora para outra eu não queria deixar essa parte prática, esse contato com o público, com os jogadores, com o técnico. Então eu tenho algumas palestras que eu ministro nas faculdades em Minas Gerais e também alguns encontros que é voltado na área da gestão esportiva e também na área da preparação física no alto rendimento. Então, o tema é tendências atuais na metodologia do alto rendimento no futebol. É uma palestra em torno de 6 horas ou também um curso que aí gera em torno de 2 dias, um sábado, um domingo, eu ministro esse curso. Ele é voltado para os preparadores, para os técnicos e até mesmo para os atletas de futebol e de modalidades em forma em geral, né? Trago a vivência prática, as novas metodologias, as metodologias utilizadas no Brasil, utilizadas na Argentina, nos grandes clubes da Argentina e também as metodologias que utiliza-se na Europa. Então é um curso, também uma palestra muito interessante que eu disponibilizo ao público do seu programa que tem interesse, também através do contato contigo com o teu programa. Samuel, obrigado por receber nossa equipe aqui, é um prazer, viu? E até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos.